Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como preferirem. Depende do horário em que vocês vão ver os vídeos, né? Então, hoje nós trouxemos aqui um trabalhinho mais simples, mais fácil, para aquelas que preferem, né? E são iniciantes e tudo mais. É um tema de Natal ainda, né? E depois nós vamos trazer outros temas que não de Natal, para a gente variar um pouquinho, né? Sair dessa rotina, mas a rotina maior do Natal vem aí, né? Bom, gente, não fizemos fundo atrás nenhum. Quem quiser pode fazer, né? Esse é um Papai Noel bem simples. Começamos pelo chão, é lógico, né? Aliás, pelo risco. Depois do chão, do risco, vamos para as partes que ficam atrás e dentro, né? Ó, parte vermelha aqui da calça do Papai Noel. Vamos fazer primeiro, passando vermelho, sombra de vinho e um pouquinho de claridade por aqui, bem pouco. Pode ser o rosé, pode ser o branco. Aqui também, ó. Um lado tem sombra, outro lado tem luz, certo? Lá na parte de cima dos braços, a mesma coisa, tá atrás, né? A barriguinha tá na frente, então vamos fazer um lado primeiro, né? Começando lá, quem é destra, quem é canhota, começa desse outro lado, certo? Fica mais fácil, né? Então, aqui, ó, vermelho, sombra de vinho, né? Ou berinjela, quem quiser. Depois um pouquinho de claridade, rosé ou branco. A mesma coisa aqui, ó. Daí vem vindo, né? A parte da barriguinha desse lado, vermelho, sombra. Observem a parte mais escura, é sombra. Claridade, tá? Outro lado a mesma coisa, depois desse braço fazemos esse. Depois vamos lá para as luvas, azul, podemos usar um azul petróleo ou azul marinho no contorno e depois um branquinho lá para separar a parte da mão e do dedo, né? Ele está de luvas, certo? A touca, né? Enquanto estamos no vermelho, vamos fazer a touca. Já pulei pro azul, mas terminando aqui o vermelho, depois vamos para o azul. Depois fazemos as partes brancas, né? O que tá embaixo, ó. Aqui eu usei o branco, o azul inverno, aqui mais escuro um pouquinho com cinza chumbo, tá? Ali também no contorno um pouquinho, depois lá, ó, contorno tem cinza. E depois o amassadinho, pincel, depois de passar o branco com o clareador, vamos ao amassadinho com o pincel para dar a impressão dos pelinhos, para dar um efeito diferente. Quem quiser aplicar o puff, depois pode aplicar na roupinha. Não apliquem puff na barba do Papai Noel, na carinha, porque fica muito grosseiro, tá? Mas na roupa podem aplicar, quem gosta, né? Então, sempre assim, ó, vamos fazendo sempre as partes de dentro, deixando para depois as partes que vêm em segundo plano, terceiro plano aqui a bota, né? Aqui nós usamos o verde pântano com um pouquinho de preto de contorno e esfumaçadinho de branco para dar a diferença da luminosidade para dar o efeito da botinha, né? Lá no pinheiro, primeiro fizemos a base. Pode ser sépia, pode ser rústico, pode ser marrom, escurecendo aqui com sépia, pode ser o caramelo, tá? A cor que vocês quiserem. Aqui no chão eu usei caramelo e a sujeirinha do pincel lá do verde, pântano, um pouquinho do branco, tá bom? Então, nós aqui fomos também por partes. O que tá embaixo primeiro, né? Aqui no pezinho também usamos o ocre para dar aquela clareada ali, uma diferençazinha de tom para dar um efeito melhor, né? Aqui então nós fizemos por partes: verde musgo, verde pântano,
de sombra e o branco puxando com o pincel, a ponta do pincel, né, de baixo para cima, tá? O branco. O escuro lá de cima para baixo e o branco também pode ser o erva doce. Eu gosto bastante do erva doce, tenho usado direto nas folhas e nos tons de verde. Aqui, gente, vocês vão perceber que ficou mais escuro, deixei com mais sombra, porque o pinheiro tá lá atrás, ele vai dar essa impressão, ele tá bem atrás do Papai Noel. Então, mais escuro aqui perto do Papai Noel para dar essa divisão, para separar, para dar essa impressão de que fica lá mais atrás. Então, fizemos por partes, né? Aqui os verdes. Terminando, fizemos a estrela ou fizemos as bolinhas, como vocês preferirem. Lá, aqui no vermelho, vermelho, vinho e branco, e lá é ocre, marrom e branco, tá? Na estrela. Depois aqui nesse matinho aqui, ó, nós pegamos um pincel fininho, como esse aqui, ó, maior, né? Aplicamos a tinta e fizemos as puxadinhas aqui, ó. Puxa e solta, puxa e solta. Verde musgo, depois o verde pântano e por último branco ou erva doce. As sementinhas a mesma coisa, vermelho, vinho e branco. Tá bom, gente? Então é isso. Ah, o botãozinho lá da roupa do Papai Noel, preto, né? Pontinha do lápis para fazer os buraquinhos lá do botão, né? E um pouquinho do branco também para fazer para destacar, para dar esse efeito, tá bom, gente? Na carinha, cor de pele, posso fazer antes de fazer a barba, né? E a parte do branco. Cor de pele, um pouquinho de sombra de caramelo ou de mostarda, uma coisinha de nada. A sujeirinha, a carinha é tão pequena, né? Uma sujeirinha ali de rosé para fazer a bochecha e o nariz. E um pontinho, ó, vocês podem fazer, passar o branco nele todo aqui, ó. E depois, cabinho do pincel para fazer a bolinha do olho, preto, tá bom? E uma pontinha do filete para dar o branquinho lá no detalhe do brilho do olho. A sobrancelha é só um risquinho da tinta diluída do sépia, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, bom trabalho, aproveitem, tá? Vejam o vídeo, depois vocês vão repetindo aí para seguir a sequência da pintura. Tá bom, gente? Até mais!